Fazendo a nossa última aula da Assembleia de Deus, a nossa última aula do primeiro trimestre desse ano. Existe uma sequência de 7 anos nessas aulas aqui, e elas têm uma sequência muito lógica e muito coerente, muito equilibrada. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Bem-vindo, Evandro. Paz do Senhor, Deus abençoe. Nós já iniciamos, tá bom? Muito bem, meus amados. E nós iremos, hoje, tratar sobre a importância da Bíblia como ferramenta de ensino para a vida do cristão. A importância dela nós já sabemos e conhecemos, mas nós precisamos entender e aprender algumas outras coisas, e aqui nós teremos alguns pontos. Na verdade, são 9 pontos estudados, e eu gostaria que vocês se ativessem a eles, porque a gente traz um resumo disso tudo, contextualizando todo o entendimento para que a gente possa formalizar um pensamento a respeito disso. E nós sabemos, amados, que todo o conhecimento, ele ou nos aproxima ou nos afasta de um relacionamento. A partir do momento que você conhece, isso é regra, isso é uma regra normal e natural do homem, do ser humano e das pessoas, de um modo geral. Então, a partir do momento que você conhece uma pessoa, passando a entender verdadeiramente quem é aquela pessoa, ou você se afasta dela, ou você se aproxima dela, porque aí você vai começar a conhecer o caráter, vai começar a conhecer a personalidade desta pessoa. Então, o conhecimento te leva ou a se aproximar ou a se afastar. E eu quero aqui iniciar testificando aos irmãos a minha vida, dizendo para os irmãos que o estudo da Bíblia, no meu caso, fortaleceu em muito a minha fé, a minha comunhão e a minha relação com Deus. Então, com esse testemunho, eu quero trazer para os irmãos que é sempre bom nós estarmos relacionados com a Bíblia. Ela transformou a minha vida e eu tenho certeza que ela vai transformar a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje participando desta reunião que nós estamos falando. O texto de João 15, ali no versículo 5, ele já nos diz que Cristo é a videira verdadeira e que se nós permanecermos nele, ele também estará em nós. E assim nós daremos muitos frutos, não é verdade? E que sem ele nós não podemos fazer nada. Então nós temos que buscar verdadeiramente nesta relação com Deus, nós temos que buscar verdadeiramente esta comunhão com Deus. Certo meus amados? Que é vital para qualquer ser humano conhecer, ler e estudar as Escrituras Sagradas, porque são elas que vão nos levar à eternidade. Sem elas, nós não estaremos na eternidade com Deus. Ela é a única que é apta verdadeiramente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos levar a ter uma opinião verdadeira e real, verdadeira de conhecimento a respeito de tudo aquilo e nos instruir, meus amados, em justiça, conforme o texto de Timóteo 3,16. Então, a palavra de Deus é ela que vai nos corrigir e vai verdadeiramente tratar o nosso coração. Independente da sua idade e do tempo que você tem de convertido, nós devemos sempre nos colocar como aprendizes, como discípulos. Eu já há pouco eu já estava explicando para os irmãos, e quando nós começamos a aprender a palavra de Deus, nós somos discípulos e estamos sendo preparados, discípulos, a partir de que nós montamos e que criamos essa relação verdadeira com Deus, com a palavra de Deus, com a nossa igreja local, com os irmãos, nós estamos ali verdadeiramente envolvidos com eles, aí nós vamos viver as doutrinas. Paz do Senhor, pastor Gilson, Deus abençoe. Paz, Senhor. Nós já iniciamos. Paz, O senhor quer falar alguma Obrigado. coisa? Não, só vamos participar. Deus abençoe a todos aí. Amém, Jesus, então. Senhor. Deus abençoe. Então, eu creio que me fiz entender, meus amados irmãos, que é isso. Nós nos tornamos discípulos, aprendemos, começamos a nos envolver com a palavra, começamos a ser treinados, e a partir daí nós vamos ter as doutrinas. As doutrinas, elas vão falar mais profundamente aos nossos corações, simplificando de uma maneira geral para que vocês entendam. Eu estou aqui hoje oferecendo para vocês o leite da palavra, aquele início, aquele conhecimento básico para que
que vocês verdadeiramente possam se envolver com a palavra de Deus, estar ali presentes, participando de tudo. E a partir dali nós vamos passar a ser, a partir do nosso discipulado, nós vamos passar a ser doutrinados pela igreja. Como nós já falamos há pouco, a doutrina, ela vem de uma maneira tal que ela vai buscar no profundo da palavra de Deus aquilo que ela quer dizer a cada um de nós, assim como a escola bíblica também, só que a doutrina, ela vai mais profundo, a exemplo, o nosso culto de doutrina de ontem, aquela palavra, ela é extraída do coração, do centro daquilo que Deus quer falar para nós, mas ela é extraída também do coração, do centro do ser humano que está falando. Então, eu falei no final do culto ontem, a alegria do pastor Gilson em trazer a doutrina para nós, em trazer o conhecimento, o sorriso dele, a gente vê aquele ânimo dele. Não estou falando isso porque ele estava aqui, eu já tinha iniciado esse assunto com os irmãos. Então a gente vê a alegria de trazer aquilo. Aquilo é uma palavra que verdadeiramente vai transformar a nossa vida. Nós precisamos entender isso, meus amados. A doutrina bíblica é o que vai verdadeiramente transformar a tua vida e te levar à salvação. Você ser um ouvinte da palavra de Deus é uma coisa, você ler a palavra de Deus é outra coisa. Agora, você recepcionar a palavra de Deus da maneira como ela vem, através de um ensino, através de uma doutrina, é totalmente diferente. Ela transforma. Não é ela, é o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo através desta informação que está vindo a vocês. Vamos lá. Vamos iniciar então com a nossa leitura, que é a sugerida pela revista da Escola Bíblica. 1 Timóteo 4, de 6 a 16. E eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas que rejeita as profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, nós aprendemos aqui que nós temos que rejeitar essas fábulas que são contadas, entre muitas outras coisas. Porque o exercício corporal para pouco se aproveita. O exercício corporal para pouco se aproveita. Eu chego a rir porque nós muitas vezes não vamos na igreja porque nós vamos na academia. Não vamos na igreja porque nós temos que treinar um pouquinho hoje, vamos nos exercitar. Muitas pessoas ficam exercitando até o queixo, a boca, os braços, exercitando o corpo de maneiras tão erradas, mas aqui a palavra é clara, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então nós devemos verdadeiramente fidelidade. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra do trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te e nelas para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu tenho dificuldade para ler, que a letra é pequena, então me atrapalha um pouco, meus amados. Mas nós vemos que esse primeiro tópico que a revista nos apresenta aqui, ela nos diz que a Bíblia, ela é o livro-texto da escola dominical. Então, ele nos fala a respeito da Bíblia Sagrada de uma maneira geral. Ele, como texto escolhido pelas Assembleias de Deus para serem usadas na escola bíblica.
E como a escola bíblica, ela adota como base para o ensino, meus amados. Então, todo o ensino da escola bíblica ele é baseado na Bíblia Sagrada. Não há para onde fugir, não tem outros textos. Nós usamos até livros de reforço, alguma coisa que foi exposta por uma pessoa que teve intelectualidade o suficiente para poder fazer uma boa leitura daquilo e uma boa interpretação, mas a base da estrutura, a estrutura da escola bíblica dominical é a Bíblia Sagrada. Por quê, meus amados? Porque ela traz em si a autoridade suprema da palavra de Deus, que é aquela regra infalível que nós já falamos tanto de fé e de prática. E é por isso, e é sobre isso que nós devemos sim, verdadeiramente ler e verdadeiramente estudar. Nós aprendemos, amados, que apenas uma leitura nem sempre é o suficiente. Apenas a leitura nem sempre é e nem sempre será o suficiente, porque ela apresenta um perfeito padrão didático para o viver e para a formação cristã. Então, quando nós fazemos uma leitura, um exemplo, eu trago para vocês aqui um estudo geral da Bíblia. Então, eu vou trazer aquilo de uma maneira muito expositiva, de uma maneira muito... como é que eu vou dizer? Eu não vou expressar nela todo o conteúdo que ela tem para poder apresentar para vocês. Então, uma leitura, normalmente, ela não vai trazer para nós este conhecimento. Então, ela nunca será o suficiente. A Bíblia, ela tem um padrão doutrinário, ela nos ensina, ela unifica a ortodoxia que ela carrega em si, que ela expressa em si. E isso é professado pelas Assembleias de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento através desse padrão doutrinário que ela apresenta. Nós não podemos fazer uma leitura apenas superficial, lê-la como se nós estivéssemos lendo um livro. E esse padrão doutrinário, meus amados irmãos, eles nos tiram e nos afastam de qualquer heresia que possa vir a nos atacar, que possa vir a tentar influenciar nessa relação que nós vamos ter com a palavra de Deus. E quando nós lemos algumas coisas que nós temos apenas um entendimento superficial, uma outra pessoa pode vir e contaminar aquele ensino que nós tivemos. Já a ortodoxia bíblica, ela nos afasta de qualquer tipo de heresia. Portanto, e por isso, meus amados, nós precisamos sim estudar, nós precisamos sim nos aprofundar, sendo orientados sempre, como eu já havia falado logo no início com os irmãos, por pessoas capacitadas, por pessoas verdadeiramente preparadas para isso, pessoas que vão nos apresentar métodos de estudos que nos vão levar a um entendimento correto da palavra de Deus. Correto, um entendimento verdadeiro e correto. Nós estamos convivendo nos dias atuais com muitas pessoas que sequer sabem onde colocam os pés e estão aí na internet influenciando pessoas. Estão aí na internet atrapalhando a sua relação com Deus. Verdade, parece que não, mas 80%, 90%, eu arrisco até mais 95% do que você vê por informações que vêm através da internet, são informações que atrapalham a sua relação com Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, nós precisamos saber com quem nós estamos aprendendo, quem é que está nos ensinando. Nós precisamos ter convicção de que a pessoa que está nos ensinando verdadeiramente tem uma relação com Deus e tem uma relação com a palavra. Para que nós possamos prosseguir, meus amados, nós vamos precisar entrar agora numa outra fase, que seria a prática pedagógica que é utilizada, que seria o segundo nosso ponto aqui a ser analisado, a prática pedagógica. Nós devemos ter ciência, em primeiro lugar, a respeito disto, que o texto bíblico ele é um referencial permanente da prática pedagógica que nós temos que ter. E que estes estudos, eles trazem em si uma metodologia tal, meus amados irmãos, que leva o estudante a um melhor engajamento. Ele vai te levar a entender melhor todos estes ensinos. Não como mera transferência, eu vou achar como passar para os irmãos isso, mas não assim como mera transferência de conhecimento, isso estava escrito na própria revista,
mas eu acrescento que ele vai te apresentar esse ensino, vai te apresentar tudo isso que você vai estar vivendo, estudando a palavra de Deus, como uma base de transformação humana. Aquilo vai te levar a uma proximidade muito grande ao Espírito Santo, a Deus, a Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós para podermos alcançar aquilo que nós queremos, nós temos que partir tendo um objetivo. Tanto neste momento que nós estamos aqui hoje aprendendo, como num momento segundo que nós iríamos ensinar aquilo. Então nós temos que ter um objetivo e temos que levar a palavra da maneira como eu falei ontem do pastor. Não levar a palavra simplesmente para transmitir o conhecimento. Transmitir o conhecimento é fácil, meus amados. Eu sento aqui, pego um livro, começo a ler e vocês vão estar aí escutando, está ótimo. Agora, transmitir o conhecimento, lidando-se com a Bíblia Sagrada, lidando-se com o nosso Deus, tratando com Deus, nós precisamos transmitir esse conhecimento através da nossa vida, através da maneira como nós aqui recepcionamos isso. Isso sim nos levará a sermos instruídos verdadeiramente. Isso sim nos levará a sermos expostos a todos os erros que nós cometemos, todos os erros que nós vivemos e vemos as pessoas cometendo, e aí nos levará também a corrigir todos esses erros. Corrigir todos esses erros. E a correção desses erros nos leva a essa transformação. Ou seja, você consegue destruir aquela velha criatura que existe dentro de você e você consegue se encher de virtudes. Você vai se encher de virtudes. Efésios 4, versículo 23 e 22, o Pedro pregou sobre isso a semana retrasada numa igreja que nós estivemos, e ela fala exatamente sobre isso. Nós vamos nos encher dessas virtudes. Isto, meus amados, é o que nos levará ao novo nascimento, que vem através de Cristo, e nos levará a esse crescimento espiritual, um crescimento espiritual necessário para que nós sejamos recepcionados como filhos por Ele. Porque enganam-se aqueles que acham que são filhos de Deus simplesmente porque se acham filhos de Deus. Há necessidade deste conhecimento, há necessidade deste estudo, há necessidade de que nós sejamos transformados. Então, não basta, meus queridos irmãos, nós apenas transferirmos conhecimento, nós temos que levar a pessoa a recepcionar este ensino de uma forma a mudar verdadeiramente a sua vida. Através do quê? Através do relacionamento com Deus. E é assim que é, e é assim que nós temos que agir. Sabedores sempre que nós temos que ser, meus amigos, que a nossa Bíblia, ela é a base de todo esse conhecimento, de toda essa prática pedagógica que nós temos. Ela é utilizada para transformar a nossa vida e não apenas para nos trazer uma informação. E alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, tá tudo em ordem. Tá, muito bem, então. Então, sabedores de tudo isso, meus amados, nós podemos já vislumbrar esse terceiro assunto, ou seja, é uma outra fase do nosso estudo aqui. Nós precisamos falar um pouco sobre o que é o padrão moral e ético que ela apresenta. Então, são coisas muito simples que nós estamos falando, coisas muito básicas que nós estamos falando aqui, mas eu acredito que com certeza vai influenciar na nossa relação com a palavra de Deus. E o texto bíblico divinamente inspirado, ele permanece inalterado, até os dias de hoje, até os dias atuais, como nós já aprendemos em aulas anteriores. E isso apresentado a nós, ele vem de uma maneira deslumbrante, ele mexe realmente com o nosso coração, todas aquelas informações que nós já tivemos em aulas anteriores sobre a inerrância da Bíblia, sobre o fato da Bíblia não ter sido alterada, não ter sido contaminada com nada. Então a palavra de Deus, nós aprendemos com isso, já nesse padrão de ética que nós estamos vendo nesse momento, que ela não pode ser adaptada a vontades humanas em hipótese alguma. Ou seja, ela não se adapta a circunstância nenhuma, nem circunstância de época, nem circunstâncias de tempos. Ela não pode ser relativizada, como eles usaram o texto na revista, né? Não pode ser revogada, ela não pode ser ajustada a interesse nenhum humano. Ou seja, os seus ensinos, meus amados irmãos,
eles são atemporais. Eles são atemporais. Nós vemos, ao desfrutarmos dessas leituras e dos ensinos bíblicos que nós temos, continuamente nós temos tido esses ensinos, diversas exposições sobre o comportamento, sobre moral e ética em todas as epístolas. Na Bíblia, de uma maneira geral, nós vemos ensinos e comportamentos sobre moral e ética, e essas práticas ensinadas jamais poderão se abalar em nossas vidas, meus queridos irmãos. Saibam que elas têm que entrar para ficar. Nós não podemos nos permitir ser contaminados por qualquer influência externa. Nós entendemos que uma igreja que preza verdadeiramente pelo ensino sólido, ela não se permite de maneira nenhuma ser influenciada pelo erro, e ela mantém aquela sua relação direta e permanente com a justiça. Com a justiça. O texto de 1 Timóteo, ele nos expõe que o ministro, ele deve ser alimentado sempre com a palavra de fé e com uma boa doutrina, que ele deve seguir verdadeiramente essa doutrina. E o texto de 2 Timóteo 3,10 nós já lemos muito nas aulas anteriores, né? E nos diz que, assim, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, nós temos seguido de perto isso tudo, meus amados, e nós não podemos permitir que nada influencie, atrapalhe essa relação com Deus. Portanto, meus amados irmãos, há sim, com certeza absoluta, um padrão ético de comportamento a ser seguido por todo cristão verdadeiro. E quando você vê que isso não está acontecendo, tem assim dúvidas com relação àquela santidade que a pessoa quer te apresentar. Nós precisamos aprender a enxergar a ética e a moral na vida do cristão. Nós temos que aprender a enxergar e a recepcionar isso e a oferecer isso de uma maneira contínua. Entendido isto, meus amados, isso vai nos levar a um outro tópico, ou seja, é o primeiro tópico agora da segunda desta relação com esse ensino que nós estamos tendo hoje, o conceito da educação cristã. Ou seja, o que nós aprendemos com a palavra educação? Exatamente, com a palavra educação. A educação, ela vem do latim educare, que significa guiar, instruir, significa também corrigir. E ela vem também do grego, ou a palavra paideia, ou paideia. Infelizmente eu não fiz grego, nem hebraico, nem latim, mas quem sabe, né? Para um futuro próximo. Mas ela tem o sentido, meus amados irmãos, de instrução, de instruir. Ou seja, ela traz um sentido para crianças de treinamento, de correção. E para os adultos, ela se refere, na verdade, no profundo da palavra, lá dentro, a desenvolvimento da alma, a ser corrigido e a controlar paixões. Então vocês vejam bem a palavra educação quando se refere a pessoas adultas, no que ela vai mexer conosco, ela vai mexer na nossa alma, no nosso desenvolvimento, ela vai nos corrigir, ela vai controlar todas as paixões que nós vivemos, essas emoções que às vezes nós deixamos aflorar quando não deveríamos. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio, é um dos frutos do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela quando nos traz através da educação, ela nos ensina e nos orienta desta maneira. Portanto, meus queridos irmãos, quanto mais nós lermos a Bíblia e a estudarmos, mais nós veremos que ela fala muito, mas muito mesmo, do que aquilo que nós, na realidade, percebemos quando nós lemos de uma maneira superficial. Ela fala muito mais do que aquilo que nós percebemos nela. E assim sendo, ela fundamentada na revelação divina e através desse ensino sistemático de doutrina bíblica que ela nos traz, ela fala pelo poder do Espírito Santo ao nosso coração. Isso fica claro e tácito nesses estudos que nós temos feitos. E assim nós todos somos estimulados a perseverar e a buscar cada dia mais na palavra de Deus, nos seus ensinos, nos conhecimentos que vêm através dela.
além da nossa salvação, meus amados, além do nosso ensino, da nossa vida, nós temos alguns outros objetivos que nos são apresentados pela palavra de Deus. E nós vamos constar um desses objetivos, que seria um segundo tópico deste estudo que nós estamos fazendo agora. Seria a abordagem através do ensino, a respeito deste ensino que nós vamos e que nós temos. E isso nos explica que com esse aprendizado que nós estamos adquirindo, nós poderemos também ensinar. Eu estou falando com vocês mesmo. Vocês poderão também ensinar. E este é um dos objetivos da escola bíblica, este é um dos objetivos do culto de doutrina, este é um dos objetivos dos estudos que nós estamos fazendo. Mateus, no capítulo 28, ele nos fala que nós devemos ide e ensinai, e fazei discípulos. Então não é ir lá falar, Jesus te ama e ir embora. Não é. Às vezes, de uma maneira geral, na completude do que está se falando ali, a gente fala dessa forma. Não é. É você ir verdadeiramente, você permanecer com uma pessoa. A pessoa foi visitar a nossa igreja, nós precisamos ali conversar com ela, saber o telefone, saber o endereço, tentar se aproximar dela o máximo possível para poder continuar ensinando, continuar discipulando essa pessoa. Como eu expliquei no começo, a pessoa discipulada, ela vai aprender a estar, a ficar, a permanecer, e ela vai ser estimulada a ser doutrinada, a ser preparada pela igreja de acordo com aquilo que nos orienta a palavra de Deus. O aprender, meus amados, ele nos leva a sermos o quê? A sermos multiplicadores. Esse seria o nosso objetivo, ensinar para que vocês possam ensinar. Seria esse evangelizar, nós estaríamos evangelizando as pessoas. Isso estaria nos levando a aprender e a cumprir esse ídolo do Senhor, conforme está em Mateus 28. Então nós temos que aprender para poder ensinar. Toda vez que nós aprendemos, nós temos postas em nós o poder de proclamar da mesma maneira como nós aprendemos. Da mesma maneira como nós aprendemos, nós podemos proclamar, nós podemos falar. Algumas outras pessoas, elas querem falar, elas querem cumprir esse ídolo do Senhor, mas sem um pingo de conhecimento. Eles vão cumprir de uma maneira, como eu falei para vocês na internet, são pessoas que não sabem onde colocam os pés, são pessoas que estão buscando ganhos financeiros, são pessoas que estão buscando coisas que são alheias, totalmente alheias à palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora, o nosso objetivo, ele é claro, o objetivo da igreja e o objetivo nosso na ADECRE é ganhar almas para Jesus. É desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão no ser humano, meus amados. No ser humano. É preparar o cristão para o serviço do mestre, para poder estar ali servindo a ele, como nós estamos hoje aqui sendo preparados. Então nós temos que, estando preparados hoje, prepararmos as pessoas para que elas ajam da mesma maneira, para que elas possam ser salvas, meus queridos. É essa a nossa vontade, é esse o nosso intuito, é essa a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Nós temos que ganhar almas para Jesus Cristo, para os céus, para a eternidade. E para isso, meus amados, nós precisamos nos tornar o quê? Capazes. Nós temos que nos capacitar. E este é o nosso próximo tópico, é o que nós vamos falar um pouco sobre a nossa capacitação. E nós sabemos que para que isso ocorra, há uma necessidade muito grande de estudos acurados que nos levam a essa capacidade, a essa qualificação. Não adianta você ler superficialmente a Bíblia, não adianta você ler ela hoje e ler o ano que vem, não adianta você ler ela sem utilizar de todos os artifícios que nós temos para uma boa leitura e um bom entendimento. Não adianta você ler a Bíblia e ter a colaboração de uma pessoa que não sabe onde coloca os seus pés. Nós temos que ter pessoas qualificadas nos orientando.
e nos ajudando. Então nós precisamos buscar o resultado, nós vamos buscar como resultado sermos capacitados para capacitar e qualificar. E é isto que nós buscamos fazer, meus amados. A escola bíblica dominical, ela nos leva a desenvolver o quê? Nos leva a desenvolver caráter, nos leva a desenvolver fé, nos leva a uma qualificação para verdadeiramente servir o reino de Deus. O culto de doutrina na quarta-feira nos leva a quê? A essas mesmas coisas. Nos leva a essas mesmas coisas. Então nós precisamos muito disso. E isto só virá, meus queridos, através do quê? Da nossa leitura diária das Escrituras Sagradas, através do nosso comparecimento nos cultos de doutrina. Desculpa a maneira como eu vou falar, mas eu vou no culto de domingo, adoro, gosto muito, louvo a Deus, agradeço a Deus, mas eu entendo ali um culto de agradecimento. Eu estou ali para agradecer a Deus e oferecer a Ele um culto. Já o culto de quarta-feira, paz do Senhor, pastor, Deus abençoe, obrigado. Já o culto nosso de quarta-feira é um culto de doutrina, ele é um culto de ensinamento. Nós precisamos verdadeiramente estar ali para poder aprender, para poder saber o que falar. É lógico que a gente vai gaguejar, que nem aqui no caso, nessa aula, é uma aula, não é uma coisa que depois vai ser corrigida. Quando eu tuço, eu vou desaparecer com a minha... Não, aqui é uma coisa espontânea, nós estamos falando livremente com os irmãos, abertamente com os irmãos. Então tem que ser dessa maneira, porque se não for dessa maneira eu não estou colocando no meu coração. Eu estou cravando uma coisa e sumindo o que não serviu. Não, tem que ser uma coisa certa, direta, contínua e constante. Nós temos que falar verdadeiramente a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a ter dentro de nós esse caráter, essa fé e essa qualificação para servir a Deus. Essa leitura diária das Escrituras, elas vão verdadeiramente trazer a nós a iluminação pelo Espírito Santo para que nós possamos ter o entendimento através da ajuda das pessoas. Só através dele, do Espírito Santo, que vem sobre nós, essa iluminação ela virá de uma maneira eficiente para que nós pudéssemos, ou para nós podermos ter entendimentos. Nós precisamos, meus amados, estabelecer metas e cumprir essas metas para podermos estar cada dia mais preparados. Nós precisamos contextualizar a leitura, nós precisamos usar técnicas tais como princípios hermenêuticos e regras gramaticais para que nós tenhamos o quê? Um bom entendimento da palavra de Deus. Nós não podemos deixar por menos, nós temos que buscar e dedicar o máximo de nós nessa relação com a palavra de Deus e com o seu Espírito Santo, nos capacitando para que nós possamos capacitar. Vocês entenderam o que nós precisamos? Nós temos que ser capacitados para podermos capacitar as pessoas, e isso é uma luta árdua, é uma coisa que não vem de uma hora para outra. Você começa a falar em público e você gagueja, você estremece, você erra, então é isso, é a naturalidade daquilo que você está falando, é você. Não adianta eu apagar aqui o que eu não quero do vídeo e não colocar para ninguém ver uma coisa que eu errei, uma coisa que eu deixei de falar, um movimento que eu não fiz, uma tosse que eu dei. Não estou sendo eu, meu Deus, que sinceridade eu vou estar usando se eu estiver agindo dessa maneira? Quem sou eu para você, afinal? Eu sou essa pessoa que está aparecendo, você é essa pessoa que está aí aparecendo. Então seja você com os seus erros e com os seus acertos, mas glorifica a Deus, adore-o de verdade, aprenda verdadeiramente com Ele, ensina a palavra de Deus, mas seja você. Deus, Ele quer você, Ele não quer uma pessoa que aparece da maneira que a mídia quer mostrar. Ele não quer você com uma peruca para ficar bonito, Ele não quer você sem óculos para ficar bonito. Deus, Ele quer você, o que Ele busca está dentro de você, Hebreus 4:12, o que Ele busca está aqui dentro. Aprenda verdadeiramente para poder ensinar. Para poder ensinar. Nós precisamos, meus amados, entender isso. A nossa capacidade não vai destruir quem nós somos. A nossa capacidade intelectual, no sentido da Bíblia, ela vai simplesmente agregar a nós. Então, nós somos quem somos. E nós somos usados conforme Deus quer. Só que nós precisamos ser usados da maneira que nós somos. Porque se nós estivermos aqui disfarçando, nós não o seremos.
nós não o seremos. É isso que eu gostaria que todos entendessem. Todos entendessem. Você vê muitos vídeos aí na internet que é uma maravilha, jogo de luzes, a pessoa acende não sei o que, ele vai falar, aperta um botãozinho, dá um brilho no olho dele, ele fica lindo, maravilhoso. Só que é Deus falando, não, Deus quando fala, ele fala ao seu coração, ele não fala aos seus olhos. Deus, ele fala ao seu coração, ele não fala aos seus olhos, não. Ele transforma a sua vida, ele não transforma o seu guarda-roupa. Ele transforma a sua vida. E com isso, meus amados, nós acabamos entrando aqui num terceiro ponto que nós precisamos estudar. Desculpem, eu me empolgo falando e acabo querendo sair da linha de estudo que nós estamos fazendo. Mas nós precisamos aqui também falar um pouco sobre a disciplina que nós devemos ter. Ou seja, durante todo o nosso trajeto na busca por essa estatura de um varão perfeito, nós precisamos passar por disciplina. Nós temos que ter aquela disciplina. Então vamos lá, voltando à nossa linha de estudo. Se nós dermos um espaço, nós vamos ser influenciados de uma maneira errada. E se nós nos tornarmos displicentes, se nós bobearmos, nós vamos relaxar nesta relação com a palavra de Deus e com todos os ensinos que Ele quer nos passar. E nós perderemos essa comunhão. Mas nós precisamos resistir, nós precisamos lutar contra a preguiça. Hoje nós não podemos, amanhã não vai dar, depois de amanhã eu tenho médico. Nós precisamos separar um espaço para Deus, separar um horário para poder estarmos ali nessa relação com Ele. Nós precisamos de muita disciplina, meus amados. E esta requer o quê? Regularidade. Esta disciplina, ela requer de nós um empenho muito forte e que nós tenhamos prioridade na busca da salvação, na busca das leituras bíblicas, na busca desses ensinos bíblicos. Saibam, meus amados, que a disciplina ela não vai levar você à salvação. A disciplina ela não te leva à salvação, mas ela vai te trazer de volta a realidade e a verdade oferecida por Deus. E esta realidade e esta verdade oferecida por Deus, este sim vai te levar à salvação. É muita coisa que nós temos que aprender, não é verdade? Para isso nós precisamos continuar, vamos dar seguimento então. Nós vamos continuar aqui falando um pouco sobre leitura e sobre esse aprendizado, né? Então, pelo que nós já falamos, não basta apenas nós lermos a Bíblia, mas é de extrema importância nós estudarmos, sim. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais dúvida nós temos. Então, leia, tenha dúvida, esclareça, leia de novo, vai ter mais dúvida, vai esclarecer. Então, quanto mais nós lemos, mais dúvidas nós vamos ter. E assim nós mais vamos buscar ensinamentos, mais vamos buscar orientações de pessoas que realmente sabem. E assim nós vamos crescer crescermos na fé, nós cresceremos na fé e vamos crescer nas obras que nós faremos também, porque como nós já falamos, a fé ela vem acompanhada das obras, a fé ela não anda sozinha, mas nós já falamos a respeito disso, então eu não vou me ater novamente a isso. O tópico a seguir, que nós vamos ler, ele nos ensina que nós devemos ser discípulos. E ser um discípulo, meus amados, é ser um aprendiz. Então nós seremos eternos aprendizes, nós estaremos continuamente aprendendo. Então, um discípulo é você estar se preparando para algo, um discípulo é você ter disciplina, é você se permitir se moldar pelo seu discipulador. No nosso caso, quem está nos moldando é Cristo, porque se eu apresentar alguma coisa para vocês que não esteja na palavra de Deus, que não tenha vindo de Cristo, vocês vão me repreender e vocês podem me constranger de uma maneira tal que eu esteja fora da minha relação com vocês. Então eu preciso apresentar para vocês quem? Cristo, que é o nosso exemplo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Isto deve, meus amados, ultrapassar totalmente o aprendizado. Isto deve ir do aprendizado à prática. Nós devemos nos tornar verdadeiramente, como eu já falei, imitadores de Cristo. Isso deve fazer parte da nossa vida diária,
contínua e não apenas de alguns momentos de relação com Deus. A internet ela vai nos apresentar muitas coisas, já falamos sobre isso, e dentre essas coisas, muitas coisas erradas. Não permita isso, meus amados. Não aceite essas influências. Busque pessoas que você conhece, busque pessoas que te orientem, mas que sejam capacitadas para isso verdadeiramente. Como você as descobre? É fácil você descobrir pelo confrontamento do exposto com a palavra de Deus. Eu estou hoje dando uma aula, eu estou hoje falando com vocês, vai na palavra de Deus depois, busca e confronta com aquilo que eu estou apresentando a vocês. Se não bater, se não for a mesma coisa, se eu não estiver trazendo para vocês aquilo que Deus ensinou, vocês podem me condenar, podem me acusar. Podem me acusar. E a justiça de Deus, ela vem sobre mim. Como virá sobre todos esses que estão pregando aí o engano? O que acontece é que os nossos olhos aqui não verão, porque a justiça de Deus vai vir na hora que eles estiverem lá em cima. Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Vai ser naquele momento, esse momento vai ser crucial, meus amados. Um dos maiores e melhores segredos e conselhos que eu poderia dar a vocês, é um dos maiores e melhores segredos da vida. Saibam a quem perguntar. Saibam a quem perguntar. Nós não precisamos saber tudo, mas nós precisamos saber a quem perguntar. Se você está com um problema mecânico no carro, você vai perguntar no bar lá se o cara entende? Você vai perguntar para o mecânico. Se você está com um problema de matemática, você vai perguntar para qualquer outra pessoa, para o mecânico, qual seria a solução desse problema? Não. Então você tem que fazer a pergunta certa para a pessoa certa. Então você tem que saber para quem perguntar. E como é que você sabe para quem perguntar no caso da palavra de Deus? Primeira coisa, Bíblia Sagrada. A primeira coisa é a Bíblia Sagrada. Aqui vem a dúvida. Um homem de Deus com os pés verdadeiramente nos caminhos de Cristo. Esse vai poder te ensinar. E você vai achar quando ele te ensinar e você vir aqui na Bíblia Sagrada e você confrontar o que ele te disse com a Bíblia e isso estiver coadunando, estiver junto. E por último, meus amados, nós precisamos falar um pouco sobre uma coisa que poucas pessoas fazem, não sei nem se vocês fazem. Eu costumo fazer, eu fico muito trancado no quarto, então eu costumo fazer. Eu não louvo a Deus porque a minha voz é horrível, vocês já conhecem, né? Eu já tive a vergonha de tentar cantar na igreja e não me sair muito bem, não. Então eu não louvo a Deus, mas eu queria falar para vocês um pouquinho agora, nesse último tópico, sobre devocional. O devocional que nós fazemos, ele não é um culto com mais de uma pessoa. O devocional é você e Deus. É você e Deus. Sem irmãos, sem família. É você e Deus. Você vai pegar um texto da Bíblia que você quer ler, ou que você estuda, então você vai lendo a Bíblia, para num texto ali, e aí você vai conversar com Deus. São cultos pessoais que você faz com Deus e particulares. Então você fica naquele momento totalmente entregue a Deus. Você vai fazer a leitura da palavra. Se você gostar de louvar a Deus, você vai louvar a Deus. E você vai se entregar a Deus em oração, numa relação com Ele naquele momento. Este é um devocional. Pode levar 10, 15, 20 minutos e pode levar 1, 2 horas, 3 horas, 10 horas, o tanto que você quiser. Nesse momento você vai chorar. São cultos individuais que nós prestamos e estamos ali sozinhos no sentido de sozinhos com Deus. Com Deus. Ali nós nos reservamos por este período, nós nos revelamos por este período para que nós possamos ali chorar, para que nós possamos ali deitar sobre tudo que nos constrange, tudo que nos aborrece. Nós temos que estar ali para agradecer, para pedir perdão, para perdoar, enfim, abrir verdadeiramente o nosso coração, sabendo que Deus, Ele não vai apontar o dedo para você como acusador, mas sim como libertador. Você vai se entregar de uma maneira. Bom, ele ali, meus amigos, esse momento é um dos melhores momentos que você poderá ter na sua vida, ou seja, receber de Deus, desfrute. Esse é um momento que eu acredito que Ele mais vai falar com você.
E eu falo assim, meus irmãos, pois pasmem, né? Muitas pessoas acreditam que não devem buscar Deus dessa maneira, em casa, sozinho. Engano puro. Entregue-se a um devocional e jamais você vai deixar de fazê-lo. Perca alguns minutos, algumas horas da sua vida, mas dedique eles a Deus. Então você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Se você fizer isso uma vez, você jamais vai deixar de fazer. Você vai sempre buscar um tempinho para estar sozinho, falando com Deus. Ali você pode falar tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. O dedo acusador ali não existe. Entendam sempre, meus amados, que estes momentos, eles nos levarão a maior comunhão com Deus, certo? De que quem deseja ter Jesus como mestre, ele precisa se portar como um disciplinado aluno, e um disciplinado aluno, ele está sempre aos pés do seu mestre, buscando conhecimento, buscando comunhão, buscando relacionamento. Estas regras que foram apresentadas a nós nesse estudo de hoje, eles nos levam a ter esse comportamento disciplinado, não é verdade? Que você possa ter adquirido durante todo esse trimestre que nós estudamos a revista da Escola Bíblica, que nos fala sobre a supremacia das Escrituras, você possa ter tido aqui o entendimento que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus, inspirada por Deus, inerrante e infalível. Que você tenha entendido a sua estrutura, que você tenha podido aprender um pouco mais de como ler a Bíblia, para obter dela o seu maior presente, que é o Espírito Santo deixado por Cristo a cada um de nós, entendendo que tudo nela leva a Cristo, meus amados. Tudo na Bíblia, a Bíblia leva a Cristo, pois ela não fala somente à nossa intelectualidade, mas também ao nosso coração. Conforme o nosso pastor falou ontem na aula, ela não fala somente à nossa intelectualidade, mas também ao nosso coração. Ele falou isso na doutrina de ontem. Entendamos então, amados, que com o sacrifício de Cristo veio a nossa liberdade e a nossa esperança da vida eterna. Que você possa adquirir a impetuosidade e a coragem para buscar sobremaneira a ação do Espírito Santo na sua vida e entenda a importância da leitura bíblica e da educação cristã. Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu agradeço que todos tenham participado.